Salve família Boleiragem! Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora vocês estão assistindo isso aqui, meus filhos. Eu quase me embolo pra falar, né, cara, essas frases doidas. Eu sou o Mika, esse aqui é o TV Boleiragem e hoje estamos aqui pra falar um papo mais sério, né, a nossa eliminação ainda da seleção brasileira feminina foi hoje contra a seleção da França. Vamos conversar sobre isso também, mas antes de começar o vídeo, você já sabe o que você tem que fazer, né, mano? Vai lá, vai no like, chega lá no like, desce o dedo no like aí. Se você curtiu o vídeo também, aí se você desistir e não curtiu o vídeo, deixa eu dar o dislike, foda-se também. Compartilha esse vídeo se você curtiu, entendeu? E comenta aí, cara, comenta aí sobre sugestões. A sua participação no canal é muito importante pra gente, beleza? Mas antes de começar o vídeo, queria falar sobre as atrações que vai rolar no TV Boleiragem. Vai rolar muita coisa legal. Tem duas análises de chuteira pra vir aí, cara, da Adidas. Chuteiras profissionais aí pra você que não conhece, pra você que quer comprar. Enfim, vai voltar o treinamento de goleiro, vai voltar o análise de drible, vai voltar tudo. E outras atrações aí, como vídeos aí de resenha, talvez algumas lives aí que eu vou fazer com vocês, beleza? Antes de começar o vídeo, você já sabe o que fazer, então é nóis. Solta a vinheta! Bom, vamos fazer uma breve resenha aí do que aconteceu hoje. Nossas guerreiras, nossas meninas foram eliminadas aí pelo time da França, pelo fortíssimo time da França, né? Não vou falar forte, pelo fortíssimo time da França, que é a seleção que é uma das favoritas para ter ganho essa Copa do Mundo, né? Mas o que falar sobre o jogo de hoje? O jogo de hoje em si reflete em muitas coisas e que está acontecendo entre as cortinas aí do cenário da seleção feminina do Brasil, né? O jogo foi até bem parelho, mas na minha opinião existe um abismo, não um abismo, mas talvez uma montanha, um pico de diferença entre as duas seleções, né? Apesar disso, nossas guerreiras jogaram muito bem e foram muito guerreiras, lutaram até o fim da partida. Mas como é que eu falo de abismo? Esse abismo entre as duas seleções provém desde a parte que eu falo sobre incentivo do esporte, sobre tempo de preparação, sobre o valor que os outros países dão inicialmente, ou historicamente na realidade, para as seleções femininas. Acho que, na verdade, não somente a seleção de futebol, mas o esporte feminino lá fora, né? Coisa que aqui no Brasil, infelizmente, além de a gente viver num país muito machista, né, que até eu falo algumas coisas machistas sem querer, entendeu? Apesar de não perceber, tem muita gente que me corrige. Isso está enraizado na cultura do brasileiro, né? E voltando a esse incentivo, muitos dos países, você pega países como os Estados Unidos, principalmente, países da Europa como França, Espanha, Itália, América Central com os Estados Unidos, Canadá, enfim, são países que dão muito valor o incentivo ao esporte feminino, né? Aqui no Brasil eu sempre falo que nós moramos num país gigantesco, isso é uma outra história, mas assim, deveríamos ser líderes em quadros de medalhas, enfim, mas a gente só consegue se dar bem em esportes coletivos, mas isso é uma outra história, né? Infelizmente, esse abismo que eu estou querendo dizer para vocês é um abismo técnico, um abismo tático, né? Quem acompanhou observou algumas coisas a respeito de algumas polêmicas envolvendo o técnico, o Vadão, que entrou como técnico, as coisas que ele fez, né, colocando uma lateral, colocando um atacante na lateral, algumas decisões muito questionáveis, né, que a gente tem que refletir também, né, porque não é uma técnica feminina, enfim, isso aí também é uma outra história. Mas o que acontece é que há poucos anos atrás, né, muitas meninas da seleção brasileira treinavam em casa, né, para uma Copa do Mundo, né, porque não tinha estádio, não tinha lugar, não tinha um CT, não tinha incentivo, não tinha um patrocínio, enfim. Hoje o Itaú que patrocina a seleção brasileira feminina e masculina também, mas infelizmente
esse incentivo ao esporte feminino vem acontecendo de 1 ou 2 anos pra cá, né? Agora com que rolou a Libertadores feminina, rolou algumas Copas femininas, agora principalmente está rolando rolou a Libertadores na Europa, nos Estados Unidos, enfim, esses tipos de competição corre à solta, mas aqui no Brasil, infelizmente, não temos, tanto na questão financeira, tanto na questão do próprio incentivo, né? Muitas meninas aí que jogam muito bem, assim, até pela base, os clubes não investem dinheiro porque justamente eles acham, ou não sei, que não vai dar o retorno esperado, né? Existiu a polêmica da própria Marta, que ela não se colocou como um patrocinador, ela não aceitou os patrocinadores porque ela não aceitava ganhar menos do que os jogadores masculinos. E isso também é um assunto muito delicado, porque também a gente não tem como entrar, ninguém sabe essa história também. Qual que é a história real? Lógico que na questão do marketing, na questão de publicidade, não é o mesmo pico ou patamar de um Cristiano Ronaldo, do Messi, enfim, do Neymar, mas, enfim, não se sabe o contexto que foi colocado isso. Enquanto você não pode ficar bostejando por aí sem saber a história do jeito que ela é. Na verdade, independente do que seja, né? A Marta tem razão sim em querer ser valorizada como a melhor do mundo, e ela tem razão sim em se oferecerem migalhas pra ela, cara. A mulher é a melhor jogadora do mundo, velho. Enfim, velho, como é que vocês querem reclamar mediante isso? A mídia, beleza, mas assim, como eu disse, a gente não sabe o valor que ela pediu, ou o quanto que ela pediu, ou se ela quer ser comparada a Messi, a Cristiano Ronaldo, a gente não sabe. Mas falando do jogo, e falando sobre o grande abismo, né, o jogo foi parelho sim, assim, a seleção brasileira teve muitas chances de gol, igualmente como a seleção da França também teve. Só que eu percebi muita coisa tecnicamente da França que foi muito superior, cara. Você vê as jogadoras francesas, não que as jogadoras brasileiras não tenham técnica, né, mas você vê as jogadoras francesas fazendo inversões de bola, triangulação, é um passe mais consciente, são tabelas mais conscientes, é mais ou menos como se eu estivesse assistindo, cara, mano, sei lá, um jogo um jogo de dois times na várzea, mano, que um time tem muito tempo de casa e um outro time que tem talento, mas é desentrosado, assim, tem pouco tempo de time, mas você vê que a galera joga bem, mas não consegue desenrolar. Então a seleção brasileira, ao meu ver, jogou muito mais na raça, na vontade. Lógico que conseguiu concluir algumas jogadas, mas a seleção da França, que acho que treina, se eu não me engano, desde o Sub-16, Sub-17, foi superior nesse sentido, assim. A seleção brasileira no segundo tempo conseguiu parelhar bastante o jogo, principalmente depois do gol, mas foi muito mais na base, na vontade, na pressão. Você vê as jogadoras da França tecnicamente em campo e coletivamente em campo muito melhores do que a seleção brasileira, infelizmente. Isso, né? Então eu não sei o quanto que se afetou o desempenho das meninas com esse equívoco do técnico, ou equívoco, não sei, quem sou eu pra criticar o trabalho do cara, mas sobre atacante jogando de lateral, mudanças de posicionamento, ou até táticas assim muito gritantes. Enfim, muitas pessoas dizendo que a seleção estava muito melhor sem o Vadão. Enfim, não é um abismo, mas é um penhasco de diferença entre algumas seleções, assim. Então visivelmente a seleção brasileira feminina tem muito talento, as meninas jogam muito, jogaram em muita vontade, assim, bateram pra caramba nas francesas. Infelizmente você vê esse abismo técnico muito evidente durante o jogo, né? Infelizmente poderia ter passado sim, né? Mas você vê que a seleção poderia estar jogando muito melhor se houvesse um maior incentivo, né? Posso estar errado, mas a seleção ainda depende muito dos medalhões ainda. Formiga, Marta, Cristiane, mulheres que têm já idade avançada, que não vão disputar uma próxima Copa. Não sei o quanto que vão conseguir disputar em competições, mas infelizmente é isso, né? Como a Marta disse, o sorriso vai ter que ficar para essas novas gerações. E as novas gerações vão depender muito do que vai acontecer no cenário do futebol daqui pra frente, né?
as coisas estão começando a melhorar engatinhando, assim, coisas muito pequenas. Muitas jogadoras vão para a Europa, vão para outros países jogar. Poucas jogadoras aqui, rolou até um projeto no Santos ainda, a própria Libertadores talvez não tenha ido para frente por causa disso, mas enfim, infelizmente essa mudança de postura, como eu disse anteriormente, ela tem que vir desde lá de baixo somos nós, né? Então a mudança de nós mesmos a tratar o futebol feminino como tratar a mulher que joga futebol com a devida seriedade que tem que ser, né? Eu mesmo jogo em muitos times mistos, né? Já joguei contra e jogo com times mistos, onde mulheres jogam conosco. São meninas que jogam muita bola, são meninas que estão jogando contra times de várzea, times de várzea fortes, inclusive, né? E que são muito elogiadas também dentro de campo, e isso é muito importante, assim, graças a Deus. Aliás, existe muito preconceito, mas graças a Deus, inclusive eu jogando contra alguns times na Lapa principalmente, né, eu vejo comentários muito bacanas, né, galera, tipo, mano, pô, e aí parceiro, pô, que da hora que vocês fazem e tal, não sei o que, as minas jogam muito e tal, então vai aquela frase também, né, respeita as minas, cara. Bom, assim, as minas também tem que se juntar, eu acho, na minha opinião. As mulheres que jogam bola têm que criar mais comunidades, têm que falar mais, têm que ter uma voz ativa maior, principalmente no cenário, né, na internet, em times, enfim. Você vê isso começando a crescer, assim, eu vejo em algumas quadras como a Playball, algumas quadras grandes aqui em São Paulo, que tem bastante time feminino, tem bastante time feminino em crescimento, assim, em evidência. Falta muito mais, eu acho que falta um pouquinho mais de... Eu sou da área, né, então falta um pouquinho mais de marketing, um pouquinho de mais de holofotes nas meninas, para elas aparecerem mais, e nós, machos, mudarmos um pouco mudarmos totalmente nosso pensamento e esse preconceito enraizado que não deve existir, beleza? Então, bom, considerações finais, eu acho que queria dar os parabéns às meninas do Brasil, vocês jogaram muito, foram guerreiras, lutaram até o fim. Fica a minha tristeza, né, pela derrota, e ficou a esperança do que essa situação vá mudar, né? Agora que eu tava torcendo, agora eu não vou conseguir mais ver a Copa do Mundo feminina sem essas meninas. Aí quando o time que eu tô torcendo perde, eu meio que perco o interesse, mas vamos ver se tem alguma outra seleção bacana de se assistir, enfim. Vamos continuar acompanhando essa Copa do Mundo, né? Infelizmente aqui no Brasil, que a galera tem que acompanhar os jogos, tem que acompanhar a parada, tem que ver essas meninas com outros olhos, com olhos melhores, principalmente diante da nossa seleção masculina. Também é cheia de controvérsias, cheia de problemas também, enfim, entre aspas, né, os problemas do país, os problemas sociais, as maracutaias, enfim, estão também, principalmente no orgulho da nação, né? O orgulho do Brasil, que é o futebol, onde nossa seleção, infelizmente, não é tão temida como antes no cenário do futebol mundial. Então, vamos lá, é isso mesmo, pessoal. Queria fazer uma breve resenha com vocês. Queria agradecer a todo mundo que assistiu até agora. Muito obrigado a todos. Por favor, deixem seu like, ative o sininho aí. Vamos interagir mais, mano. Desce comentário aí, mano, com sugestões de vídeo. Como eu disse, vai rolar análise, vai rolar drible, vai rolar treino de goleiro, vai rolar visita a estádio, vai rolar de tudo nesse canal aí. E como sempre eu coloco o que dá na telha, e eu sempre prometo, eu não cumpro, mas eu vou cumprir dessa vez, porque tempo um pouco mais livre me sobrou agora, então vamos tocar o canal pra frente. Demorou, rapaziada? Muitíssimo obrigado por assistir. Grande abraço. Falou, beijo no gordo.